Oi, tudo bem? Meu nome é Maírla, eu sou a criadora do Merida Arte Design e esse é o Alteraí. Nesse quadro, eu procuro designs que já estão prontos e aplico os princípios do design onde eu acho que é necessário. E assim a gente pode aprender design na prática. O meu objetivo com esse quadro não é falar mal do trabalho de ninguém e nem produzir um resultado necessariamente melhor. O meu propósito é simplesmente ensinar como os princípios do design podem ajudar a gente a ter uma comunicação visual muito mais eficiente e inteligente e mostrar para você como isso é valioso e como isso é importante para o teu negócio. O post da vez foi um post que eu peguei da Nord Research. A Nord Research é uma casa de análise de investimentos, então eles têm um produto muito valioso, eles falam sobre dinheiro. Eu gosto muito do logotipo deles, eu sempre falo que eu acho o logotipo deles lindíssimo. Gosto muito desse nome, acho o nome poderoso, acho o nome forte, impactante, que transmite elegância, sofisticação. Só que em relação às publicações das redes sociais, eu acho que tem alguns pequenos ajustes, algumas pequenas alterações. Vamos ressignificar essa palavra para algo bom, diminuir as nossas crises de ansiedade. Tem algumas pequenas alterações que ajudariam muito a transmitir esse valor que eles têm. Eu peguei essa publicação como exemplo e alterei algumas coisas usando os princípios do design. Bora lá? Bom, a primeira delas é que eu acho que os dois elementos principais, que são o texto e a Dani, essa aqui é a Dani, ela é uma analista que trabalha na Nord e produz conteúdo para eles, estão disputando atenção porque eles estão praticamente do mesmo tamanho, tendo a mesma importância no design. E embora as duas coisas sejam de fato muito importantes, a gente sempre precisa tomar a decisão do que a gente quer que a nossa audiência veja primeiro. Não tem como fugir, a sua audiência não vai conseguir ver tudo de uma vez. Ela vai olhar primeiro para um lugar e a gente precisa decidir se a gente quer que ela olhe primeiro para o texto ou se a gente quer que ela olhe primeiro para Dani. Aqui eu sinto que fica um pouco confuso. A gente não sabe muito bem para onde olhar, a gente não sabe muito bem o que é que tem mais importância. Outra coisa que é muito importante da gente usar na nossa comunicação visual são os espaços vazios. Mas, Maírla, aí tem um monte de espaço vazio. Tem, mas olha só. Olha como essa margem tá minúscula. Olha isso aqui. Muito pequeno, muito curtinho. Dá uma sensação de sufocamento, dá uma sensação de que não tem respiro, dá uma sensação de que não tinha espaço suficiente para trabalhar e aí fica uma coisa meio desorganizada, parece amador. Assim como esse drop shadow aqui, essas sombras. Mas eu não sou muito fã de usar esse tipo de sombra, principalmente tão marcado como tá aqui. Eu acredito que a decisão de usar ela foi para criar contraste, mas eu acho que existe uma forma um pouco mais elegante, um pouco mais simples de fazer isso. Por quê? Porque essa sombra ela acaba criando um ruído, é algo que a gente não consegue identificar com clareza o que é. Quando você olha para isso aqui, você vê que tem uma coisa meio escura atrás, mas o seu olho ele demora um pouquinho para entender o que é. E a gente não quer isso. A rede social é rápido, a gente tem que entender as coisas o mais rápido possível. Eu entendi que a função dessa sombra é criar contraste, mas ela pode acabar confundindo um pouco a nossa cabeça. Outra coisa que eu achei que a gente poderia trabalhar era esse espaçamento aqui, porque embora essa informação do arroba seja uma simples assinatura, eu acho que fica mais interessante a gente agrupar elementos que se assemelham. Esse é um princípio do design, então dá pra gente trazer o arroba da Dani aqui para mais perto do texto e a gente criar um grupo de texto. Essa foi a minha proposta, mas calma que não acabou. O que é que eu fiz aqui? Eu tomei a decisão de tornar a Dani o meu elemento principal. Ela ocupa praticamente todo o espaço do post. Por que que eu tomei essa decisão? Porque a Dani é um rosto conhecido da Nord, ela produz conteúdo para a Nord. E a gente está falando de redes sociais. As pessoas querem ver pessoas, as pessoas querem se relacionar com pessoas, especialmente se forem pessoas reais, pessoas ali que estão respondendo os comentários, que estão gravando vídeo. Então, isso engaja muito mais. Faça o teste no seu Instagram, publique um post só de texto e depois depois de um tempo, publique o mesmo post com a sua foto, com algo mais pessoal, com algo mais humanizado e veja o que é que vai dar mais resultado para você.
Então, eu tomei a decisão de tornar a Dani o elemento principal desse conteúdo e deixar o texto de forma secundária. Então, a gente vê primeiro a Dani e depois a gente vê o texto. Para a gente não ter o problema de contraste, ao invés de usar o Drop Shadow, eu criei uma forma retangular na cor da marca. Esse azul é um azul escuro, é um azul elegante. Como eu disse, eu acho a identidade visual da Nord muito boa, muito bonita. E criei um bloco que deu para a gente a possibilidade de simplificar um pouco mais. Então, veja que nessa primeira proposta, os elementos estão bem espaçados, né? Aqui a gente tem o logo, aí aqui a gente tem o texto, que é mais um elemento, aí aqui a gente tem mais um elemento, a gente tem mais um elemento aqui. Então, eu aqui simplifiquei tudo. Aqui a gente tem o logo e aqui a gente tem meio que tudo uma coisa só, que facilita muito para o leitor na hora de ver o post. Quando a gente vê algo, a gente não quer ficar procurando a informação. Tem uma informação aqui, aí vai ter outra informação bem aqui. E aí depois tem outra informação aqui, depois tem outra informação aqui. A gente quer as coisas organizadas, agrupadas, para que a gente leia elas o mais rápido possível. Só que eu ainda precisei corrigir mais uma coisinha, que foi isso aqui. Por que eu decidi reposicionar os meus elementos? Nessa imagem, a Dani está olhando para cá, certo? Ela está olhando para essa direção. Só que aqui não tem nada. E eu não sei se você sabe, mas existe uma tendência nossa de que quando a gente vê um rosto humano, ou até não humano, olhando para uma direção, a gente tem uma tendência maior a olhar para essa direção também. Se você está conversando com a pessoa e ela começa a olhar para a direita, você vai olhar para a direita também, porque deve ter alguma coisa lá, e é por isso que aquela pessoa está olhando. Em imagens, isso também acontece. Então, não é tão interessante eu usar essa foto, talvez se fosse uma outra foto dela olhando para frente, essa composição aqui já estaria perfeita, já estaria pronta para ser publicada. Mas, como não é o caso, como ela está olhando para cá, é muito mais interessante a gente aproveitar essa direção e trazer o olhar dela para o texto. Então, a gente vai olhar para a Dani, que está aqui, porque rostos chamam a nossa atenção. E aí a Dani vai estar dizendo, olha aqui, será que é possível ganhar 40% ao ano durante 20 anos? E outra mudança que eu fiz foi trazer o logotipo daqui de cima para aqui para baixo. Por que eu fiz isso? Se eu deixasse o logotipo aqui em cima, do jeito que estava nas publicações anteriores, aqui ia ficar muito apertado, porque tem um elemento aqui e aqui já tem outro, e aqui já tem outro, e aqui ia ficar vazio, né? Sem muita informação. Então, para equilibrar, eu trouxe o logotipo aqui para baixo. E também eu prefiro usar o logotipo quando necessário. Na maioria das vezes eu prefiro nem usar o logotipo, mas se for o caso, eu vou preferir sempre colocar o logotipo nesse canto inferior, tá? Por quê? Sempre gosto de explicar o porquê das coisas. Se você tá rolando lá o seu feed, na sua rede social, enfim, provavelmente quando você vê um post, principalmente se for um post empresarial, a foto de perfil do post vai ser o logotipo. É esse o caso da Nord. Então, já tem o logotipo e já tem o nome Nord aqui em cima do post, na hora de publicar. Já tem aqui. Então, por que eu colocaria o logotipo aqui em cima se o usuário que está usando o Instagram naquele momento acabou de ver o meu logotipo que está aqui em cima? Então, eu acho que cria um desgaste, sabe? A pessoa que está vendo o post, ela já gastou a leitura dela com algo que não precisava. Ela viu Nord, depois ela viu Nord e aí, o post. Então, eu acho mais interessante usar o logotipo no canto inferior, aqui, como uma assinatura pequenininho, porque a pessoa vê que é algo da Nord, vê a Dani e vê o conteúdo. Por mim, nem precisava colocar, mas eu entendo que muita empresa gosta de colocar, para o pessoal não copiar conteúdo, enfim. E para mim aqui já tá bom, já tá muito bom. Eu só fiz mais uma mudançazinha e o post ele é todo azul, porque essa é a identidade visual da Nord. E eu gosto sempre de padronizar as cores das imagens que a gente vai usar. Então, como é o caso da Nord, eu achei interessante azular um pouquinho, não muito, azular um pouquinho a imagem da Dani para que ela se ambientasse melhor ao fundo, a cor do fundo que a gente criou, a todo esse universo da Nord. E foi assim que ficou. Então a gente saiu desse post para esse post
usando alguns princípios básicos do design, de margem, hierarquia, alinhamento. Me diz nos comentários o que você achou e se você tiver interesse, você pode me mandar por DM no Instagram alguma publicação que você criou e eu posso te ajudar a melhorar esse post ou algum outro design que você precise de ajuda. Qual versão que você preferiu? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Me diz aí.